pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila Patês. Na aula de hoje eu vou te ensinar 3 dicas sobre macro. Fica aqui, você que já trabalha um pouquinho sobre macro, você vai ver aqui dicas que vai te ajudar bastante. E para você que ainda não trabalha com macro, não faz ideia do que seja, fique também, você já vai sair daqui com a base legal, tá bom? Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então corra, se inscreve, todos os dias nós temos vídeos atualizados sobre Excel, tá bom? Então vem comigo. E já deixa seu like também para esse vídeo ter um alcance gigantesco e várias pessoas terem acesso a esse conteúdo. Agora vamos de verdade, né? Mãos à obra. A dica número 1 que nós vamos ver é sobre como gravar uma macro. Então aqui eu tenho uma ordem de produção de uma doceria. E aí, que é importante a função que eu vou te ensinar agora com macro? A pessoa que preenche essa ordem de produção diariamente, ela precisa vir aqui nessa planilha e apagar as informações de forma manual. Então, a macro, ela ajuda na automatização da planilha. Então, o que essa pessoa faria convencionalmente aqui? Ela viria e apagaria aqui, ó, todas essas informações. E ela ia apagando uma a uma. Deixa eu aumentar o zoom aí para vocês. E depois ela voltaria preenchendo essa informação normalmente. Ela puxa de uma outra planilha, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, existe um comando, tem como a gente gravar uma macro, para quê? Para que essa planilha seja limpa automaticamente e a pessoa não precise todos os dias, antes de mexer na planilha, ter que primeiro deletar para depois vir preenchendo. Então essa vai ser a nossa dica número 1, como gravar macro. Vou dar um Ctrl Z aqui nos preenchimentos, só para vocês verificarem como que vai ficar depois que a gente gravar a macro. Deixa eu voltar o zoom aqui. Ele voltou. Aonde que fica, Priscila, o comando para gravar a macro? Você vai vir aqui, ó, no menu Exibir. E aqui, ó, no lado direito meu, tá escrito gravar macro. Quando você clicar, ele vai abrir essa telinha aqui, te perguntando qual que é o nome da macro. Esse nome você pode colocar o nome aleatório. A única restrição que tem aqui é que você não pode dar espaço. Então, se você quiser separar alguma palavra, você coloca um underline, um traço, o jeito que você achar melhor, tá bom? Então, vamos chamar essa daqui, essa macro, de limpar ordem de produção. E aí eu dei o underline. E aí é só eu dar OK. Quando eu der OK, veja aqui, ó, aparece um sinalzinho e eu coloquei o mouse em cima aqui, ó, no meu canto inferior esquerdo. E já está escrito ali, ó, a macro está sendo gravada. Então, tudo que a gente executar aqui, a macro vai gravar. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer aquele serviço que a gente estava fazendo antes. Vim deletando as informações. E aí, nesse caso, eu vou selecionar até embaixo, porque às vezes vai ter informação até embaixo. Para macro, já entender tudo, até as linhas que nesse momento não tem nada escrito, mas pode vir a ter alguma coisa escrita. Então, vou deletando aqui, ó. Vou vir até embaixo e vou deletando um por um. Todos esses comandos aqui de apagar, a macro está gravando. Deleto aqui. Deleto. Pronto. Aí, no meu caso, eu quero, quando ela terminar de apagar tudo, ela já volta para o início aqui da planilha. Então, vou selecionar uma célula aqui no início. E vou vir aqui e clicar em parar a gravação. Perfeito, minha macro já tá gravada. Priscila, como que você sabe? Tá aqui, ó. Se eu clicar aqui em exibir macros, ele vai vir e vai exibir aqui, ó, a macro que eu acabei de gravar. E como que eu sei se ela tá funcionando ou não? É só eu vir e clicar em executar. Mas calma, se eu executar agora, você concorda comigo que ela não vai apagar nada, porque não tem nada escrito aqui. Então vamos
sair escrevendo coisas aleatórias aqui nessas células, só para a gente certificar de que ela está realmente apagando tudo. Tô digitando qualquer coisa aqui, só para a gente ter certeza que ela tá lendo e ela vai realmente executar o que eu acabei de fazer. Não são palavras aleatórias. Então aqui é só pra gente testar, tá bom? Ó, teve coisa que eu já digitei até igual aqui. Ok? Então vou vir aqui, ó, em exibir macros e vou clicar em executar. Tcharam! Olha aí a mágica que aconteceu. Então ele apagou realmente aonde eu gravei a macro. E aí todos os dias a pessoa pode vir e só executar a macro em vez de ficar apagando um a um. Então todas as vezes que você tiver aí uma função manual que te exige uma rotina para apagar ou para inserir alguma linha, alguma coluna, ou para copiar e colar de uma planilha para outra, ele também faz isso. Então aqui eu mostrei para vocês essa de apagar, que assim, ó, resolve demais no dia a dia, tá bom? E aí, vamos entender alguns pontos aqui dessa macro. Se eu vim aqui ó, em exibir macros e colocar em editar, Senhor, Priscila, o que é isso que apareceu? Calma, não desespera. Esse aqui é o código da nossa macro. Qual que é a linguagem que a macro usa? É a linguagem VBA. E aqui, todos os comandos que nós executamos lá, ela descreveu aqui. Olha, para você ver que legal. Então, toda macro, ela começa com sub. Aí essa é uma linguagem de programação. E ela termina com end sub. E aqui dentro, ele foi falando pra gente, olha, que a gente selecionou de A4 até C4, e aí a gente deletou, a gente selecionou de E4 até G4 e deletou, e aqui tá todos os comandos que a gente fez lá, ele salvou na linguagem VBA, e ele executa esse comando. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa falando assim, eu gostaria muito de aprender VBA no Excel, o que é esse VBA? VBA é essa linguagem aqui que fica dentro da macro e aí quando você executa, a macro normalmente ela vem para otimizar algum trabalho dentro da sua planilha do Excel e aí toda vez que executada, ela facilita aí alguma rotina. Nesse caso, a gente usou a gravação de macro, que aí o próprio Excel já conseguiu aqui fazer a linguagem de programação em VBA, como é uma macro mais simples, ele entende, consegue gravar e consegue executar. Foi o que nós fizemos aqui, tá bom? Priscila, e se eu vier aqui, posso fechar ela, não fecha a minha planilha, tá vendo? E se eu vier aqui e ter alteração nessa planilha minha? E aí, eu inseri, suponhamos, mais linhas aqui. O que acontece? Acontece que eu desconfiguro toda a macro. Porque se vocês notarem, vamos lá de novo, as linhas são congeladas, entre aspas. Então aqui não tem aquele travador de célula, mas elas são congeladas. Apesar de eu ter inserido lá, não deslocou o intervalo. Então se a gente ir acompanhando aqui, ó, ela está selecionando de E4 até C4. Esse aqui. De A4 até C4. Eu falei errado. Até C4 e está deletando. Depois, de E4 até G4. E4 até G4, ok? E depois, de A6 até C12. Então, aqui, de A6 até C12. Então, tudo aqui que eu inseri para baixo, ela não vai selecionar. E você sabe o que é pior? É que, como eu inseri, essas de baixo, elas trocaram de linha. Então, eu tinha que ter aqui uma seleção, olha, a próxima seria de A18 até D18. E, na verdade, eu não tenho. A próxima aqui, ó, é de A15 até C15. Estava aqui em cima esses nomes.
Então, ela vai desconfigurar toda. O que eu sugiro? Teve que ajustar essa planilha, são planilhas que normalmente têm o mesmo layout. Não, eu tive que ajustar, inserir, nesse caso meu aqui, inserir mais produtos e tudo mais. Você vem e grava novamente a macro. E aí você faz aquele mesmo sisteminha que a gente fez. Vem aqui em gravar macro, deleta, porque você vai fazer uma vez manualmente, ele vai atualizar lá as células e tá tudo certo. Mas se você quiser também, dá para editar. Essas edições mais simples, a gente consegue fazer. Apesar que essa daqui é uma edição simples, mas é uma edição canseira, porque eu vou te mostrar. Ó. Então, agora, antes estava da A6 a C12, né? Tava aqui. Mas agora é da A6 até a C15. Aí você tem que vir aqui e mudando, ó. A6 até C15. E essa da E6 também até G15. E6 até G15. Aí o próximo não é A15 a A16. É A18 a C18. Aí dá para você vir aqui e alterar, ó. A18 a C18. Mas concorda comigo que o tempo que a gente vai levar para alterar aqui, a gente pode vir aqui e gravar outra? Aí fica a seu critério, o que você achar melhor. Dessa forma aqui, que eu mostrei para vocês, também funciona sem problema nenhum. Tá bom? Vamos gravar outra macro? Então deixa eu fechar essa daqui. E aí eu vou gravar outra macro. Eu vou chamar essa de 2, tá bom? Então, de novo, gravar macro. Eu coloquei limpar. Quem disse que eu lembro o nome da outra? Limpar a ordem de produção. Vou chamar essa de 2, que é a versão 2 da nossa macro, agora com essas linhas que eu inseri. Dou OK. E aqui, ó, é onde me mostra que a macro está sendo gravada e eu vou selecionando e deletando. Mesmo que não tem nada aqui, tô dando delete no teclado, tá? Tô vindo, selecionando novamente, porque a gente ajustou lá a quantidade de linhas e isso pode acontecer no dia a dia de vocês aí. E aí é mais rápido gravar a outra. Eu entendo assim. Ou se você preferir, você vai lá e ajusta. Terminei, eu posso parar ela aqui ou eu posso parar ela direto aqui. Tá bom? Então, parou. Vamos aqui exibir macro. Aí tá aqui a primeira e essa segunda. Essa primeira eu não vou utilizar mais, é só eu clicar aqui em excluir. Ele pergunta se eu desejo realmente excluir, eu falo que sim, tá ok. Agora se eu vir exibir macro, tá aqui limpar ordem de produção 2. Perfeito? Finalizamos nossa dica 1. Agora, vamos para a nossa dica 2. O que é interessante aqui? Priscila, toda vez que for para a gente limpar essa planilha, eu tenho que vir aqui, exibir macro, executar e pronto. Ó, para você ver, ó, aquela lá, eu terminei de gravar e cliquei aqui em cima, vocês lembram? Essa daqui não, eu finalizei com um selecionado. O jeito que eu finalizo é o jeito que ela finaliza lá, vai finalizar sempre, tá bom? Priscila, e aí? Aí toda vez eu vou ter que clicar ali, não tem como ser mais prático? Tem. Como que seria ser mais prático? A gente pode criar um botão. A gente pode criar um botão e aí o botão vem e a gente só clica nesse botão. Que legal. Vamos fazer isso então? Então a gente pode vir aqui em inserir. No meu aqui é o Office 365. Mas se o seu não for, normalmente vem o ícone formas aqui no menu inserir. Esse formas, ele já vem aqui do ladinho de fora, não tem essa parte de ilustrações. Você vem em formas, aí eu vou procurar esse que eu acho que parece mais um botão e vou desenhar ele aqui, ó. E aí vou dar um nome para ele, colocar limpar. Vou centralizar ele aqui para ele ficar bonitinho, né? Vou um negrito aqui e vou vir aqui no formato. Vou colocar um efeito aqui de vídeo. Pode ser esse. Beleza, ficou com cara de limpar, só que na verdade eu quero também ele na cor cinza. E ele vai desformatar meu negócio de novo. Mas não tem problema, a gente vem aqui
e ajusta como um botão para ficar combinando com a planilha. Certo, eu tenho aqui meu botão limpar. Se eu clicar, vai acontecer o quê? Nada. Por quê? Porque eu ainda não atribuí uma macro para ele. Como que eu faço isso? Clico aqui, ó, com o botão esquerdo, com o botão direito, em cima aqui desse ícone que a gente acabou de criar. E aí tem essa opção aqui, ó, atribuir macro. Você seleciona atribuir macro e olha o que apareceu aqui pra gente. Limpar OP. É só você selecionar e você dá um OK. No que você seleciona e dá um OK, antes de tudo, vamos digitar aqui nossos itens para a gente ter certeza que ele está apagando. Dessa vez eu vou digitar só poucos e já dá para a gente certificar. Aí se eu clicar agora, olha, pode ver que a seta muda, tá vendo? Tá essa cruz branca, mais larguinha. Quando eu coloco aqui, como já tem uma macro atribuída, ela vira uma mãozinha. E aí é só a gente clicar com o botão esquerdo. O que aconteceu? Ó, deletou tudo aqui em cima. E aí ficou com a seleção aqui de baixo. Mas bacana, né? Esse botão ajuda bastante. Então agora você não tem que vir aqui mais em exibir macro. Você já deixa o botão aqui. E aí qualquer pessoa que tiver acesso a essa planilha também pode utilizar o botão e limpar. Legal? Vamos agora então para a nossa terceira dica. Uma dica que as pessoas acabam se perdendo um pouco no dia a dia, quando pega uma planilha que não é sua e não sabe se a planilha tem macro ou não. Aí fica assim, essa planilha pode ser difícil de ter macro, eu não vou conseguir mexer nela. Como que você descobre se uma planilha tem macro ou não? Todas as vezes que eu pego um arquivo novo, a primeira coisa que eu faço é o quê? Abro o arquivo, igual tá aqui, e dou o quê? Alt F8. Quando eu dou Alt F8, olha a tela que me aparece. Esse é o atalho para exibir macros. Eu posso vir aqui em exibir também, se você esquecer do atalho. Mas o atalho é bem importante, porque quando eu dou Alt F8, ele me lista as macros. Uma coisa que eu tenho que observar nessa caixinha aqui, ó. Aonde que está essa macro? Porque às vezes eu tenho duas planilhas abertas ou mais, e acaba que ele já vem selecionado aqui, ó. Todas as pastas de trabalho abertas. E vem listado várias macros, você entra em desespero, falando, nossa, o arquivo é só macro. Mas não. Então, sempre tem que se atentar aqui que você quer visualizar esta pasta de trabalho. Ou 3 dicas sobre macro, que é o nome da nossa pasta. E aí, ele verifica o que tem de macro aqui nesse arquivo. Então, o primeiro passo de se atentar é esse, não escolher todas as pastas, a não ser que você quer verificar todos os arquivos de Excel que está aberto naquele momento no seu computador. Se é isso que você quer verificar, beleza, bacana, pode selecionar aqui. Mas se não é, você coloca essa pasta de trabalho, ele vai te mostrar as macros que tem. E aí, você consegue vir aqui, igual eu te mostrei aquela hora, clicou e você consegue editar. Dá para ter uma leve noção, mais ou menos, como foi a programação daquela macro. Então, note que aqui os comandos são repetidos, disso a gente já vê que é uma macro mais simples. E aí a gente vai deixar para um outro momento a gente falar sobre a linguagem VBA e aí entender alguns comandos. O importante vocês terem clareza nessa aula é que eu posso fazer uma macro gravando, ou eu posso vir aqui e digitar do zero na linguagem VBA uma macro e depois eu posso executar ela. Então, eu preciso que vocês tenham clareza desses dois pontos. Nessa aula específica, a gente vai ver só a gravação de macro. Mas depois, mais pra frente, a gente consegue colocar algumas coisinhas sobre VBA. Tá bom? Vou fechar aqui. E aí, é dessa forma que você verifica se o arquivo que você está mexendo tem macro ou se não tem. Tá bom? Agora vamos salvar a nossa planilha? Vou salvar aqui. Eu gostaria que acontecesse isso e realmente aconteceu para vocês acompanharem aqui comigo. Então o que acontece? Meu arquivo já estava salvo como 3 dicas sobre macro, ok? E aí vamos ler aqui o que o Excel está me dizendo. Ele está falando que não pode salvar a pasta de trabalho
Por quê? Porque o arquivo não é habilitado para ter macro. Então, ele fala assim, se eu quero continuar salvando esse arquivo sem macro, se não, eu preciso habilitar. No nosso caso é não. E aí ele me dá a opção de salvar como. E aí no tipo aqui, você vai pegar, clicar e tem aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Coloquei aqui. E aí é só salvar. E certinho tá salva a nossa planilha com macro. Tá bom? Pessoal, por hoje foi isso. Agradeço bastante aí vocês terem ficado comigo até o final. Quem não deixou, já deixe seu like e nos acompanhe aqui no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!